dar início aqui ao nosso trabalho de hoje, fazendo a leitura do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel Chico Xavier. Lição número 92. Demonstrações do céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele que escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinais fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se o Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de entendermos o nosso simples dever. Boa noite a todos. Nós entendemos essa mensagem, acho que a gente já pode ir embora, né? Não vou ter palhaço não. Mas nós trouxemos o nosso amigo, gente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que estamos aqui, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao Pai Amantíssimo as suas bênçãos nesses momentos que aqui estamos, onde iremos procurar internalizar os ensinamentos do Cristo, segundo a doutrina espírita, que nos acalma, que nos fortalece, que nos acalenta, que nos consola. Agradecer a espiritualidade amiga, que preparou esse ambiente bem antes de aqui chegarmos, para que encontrássemos propício para o entendimento. Agradecendo a Jesus, governador espiritual desse planeta, que veio com a sua mensagem, com o seu amor, emanar-nos a todos. Tenhamos um entendimento, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir e disposição para colocar em prática em nossa vida diária, principalmente no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio social, todas essas belezas. Ó Senhor, só temos a agradecer. Queremos pedir por aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles nos cárceres, nos abrigos, nos asilos. Ó Senhor, todos os envolvidos no mundo do crime e da droga, que sejam parados, que vejam também a luz, que procurem a fé, tenham esperança. Senhor, pedimos também que intue o nosso expositor da noite, para que as tuas palavras toquem o nosso coração e nos façam sair daqui pessoas melhores, dispostas a servir ao bem. Senhor, mais uma vez agradecemos. Fique conosco hoje e agora, Senhor, que assim seja. Esta noite nós estamos recebendo o Wanderson Franco, ele é trabalhador do Centro Espírita Fé e Caridade,
E o tema que ele vai falar para a gente hoje, o que te move? Vamos, por favor. Pedimos ordem e licença aos mentores da casa, aos anjos da guarda de cada um de vocês aqui, a vocês, para fazer uso da palavra, esse sagrado ritual do encontro. Que essas palavras possam, como diz aí, volta na sua oração inicial, tocar o coração, nós, encarnados e desencarnados. Cada um de nós aqui somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Bem, acabou o carnaval, não foi? Cansou ou descansou? Refletindo a respeito, fizemos um trabalho no ID no final de semana, um encontro de carnaval, dando uma opção a outras pessoas para poder, que não querem mais as festas, mas passar refletindo. Ficamos lá. Nem bem começou, quando veio já deu terça-feira no último bloco, foram 8 blocos. E assim, é quando tem uma festa, seja uma formatura, um casamento, já viu que demora a chegar, aquela ansiedade, correu por voo. Chega um dia da festa. Quando vê, a festa acabou. Passa rápido demais da conta, estamos em março. Pois é, para o espírito desencarnado, quando vê, cadê meu corpo? Você já desencarnou. A encarnação, meus amigos, passa, ó. Quem tem um pouco mais de idade aqui já sabe, se olhar para trás um pouquinho, nossa, eu já estou com essa idade, já sou avô. Pois é, a gente não tem a percepção exata do tempo. Agora imagine se naquela festa eu fiquei incomodado o tempo todo com um salgadinho, incomodado com a roupa da mesa do lado. Se eu não curti a festa e não homenageei o que estava sendo homenageado, seja os noivos, seja o formando ou os formandos. Se eu passei ali só reclamando, puxa, eu não aproveitei a festa. E geralmente dos espíritos é assim que a gente passa as nossas reencarnações, não aproveitando a grande festa, esse grande banquete, que é viver, a alegria de viver. Mas é isso. Vamos tentar trazer algumas reflexões aqui sobre o que te move, o que te trouxe pensamento. Algumas pessoas procuram os templos religiosos, seja as casas espíritas, movidos por uma dor, que ela move. Na vida não tem nada parado. Ah, mas uma pedra avança, não está parado. Bem, a ciência já avançou ao ponto de entender os átomos, o núcleo desses objetos que parecem imóveis, os elétrons estão assim, em profundo movimento. A Terra gira a 1.600 km por hora, sem a gente perceber. Por 24 horas a Terra está girando nessa velocidade. Em torno do Sol é 106 mil km por hora. Se ela der uma tropeçada, imagina, a gente voa longe. Não tem nada parado. E se a gente para, igual uma água, ficar uma má água, dá lodo, dá bichos, a gente não pode parar. Ah, mas eu tenho uma dificuldade para locomover, estou numa cadeira de rodas. Não estou dizendo de corpo físico. A mente não pode parar. Mente vazia, já diziam os antigos? Pois é, nada está parado. É importante que algo nos mova. E muitas vezes a dor é o que Deus utiliza para nos mover, quando eu paro, seja mentalmente, seja fisicamente. Aqui a gente colocou a imagem de um cérebro aqui, em movimento aqui, para dar entendimento também do que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no quarto item. Primeiro ele fala de Moisés, de Jesus e de Espiritismo, as 3 primeiras revelações. O quarto item que ele aborda, alguém lembra? A aliança da ciência com a religião. Muito tempo a ciência ficou esquecida, só a religião determinava. Deus quis assim e assim pronto. Se alguém falasse diferente, morte. Foi assim que Copérnico, quando descobriu que a Terra não era o centro do universo. Chegou ao século XIX, a ciência avançou e ofuscou a religião. Vocês não têm mais voz, nós responderemos tudo, e não deu certo. É importante aliar os dois, ciência e religião. Bem, nós somos o que é o nosso sistema nervoso. Se o meu sistema nervoso estiver abalado, você não está manifestando plenamente o que você pode manifestar. Os nossos sentidos é captado pelo nosso sistema nervoso. Estímulo, interpretação e resposta. Vem o estímulo de fora. Veio uma luz muito forte, nos estimulou. Interpretei uma luz e dou uma resposta, uma reação. Funcionamos assim. Audição, paladar, todos os sentidos. E é isso. É a nossa forma de perceber o mundo. Então nós somos o que é o nosso sistema nervoso. Quanto mais esforços fizermos para manter o nosso sistema nervoso sadio, mais equilíbrio e melhor percepção eu vou ter. Já viu uma pessoa quando está muito nervosa mesmo? Aí vira alguém, calma, está aqui. A pessoa não te escuta. Porque ela está alterada no seu sistema nervoso. Então tudo que a gente fizer para manter o nosso sistema nervoso em equilíbrio, em harmonia, melhor para a gente. A gente vai sair na vantagem. Porque ele está ligado também com o nosso sistema imunológico. Muita agitação, muita raiva diminui o sistema imunológico e às vezes as bactérias que estão de todo lado
vai fazer morada em nós, de repente gerando alguma coisa. Mas vamos lá. Alguns conceitos aqui. Deixa eu ver. Não está passando? Vou passar. Kardec nos coloca que para que haja evolução, o nosso propósito é evoluir. Para que haja evolução, é preciso a gente pensar, raciocinar. Tem outro aqui. Não dá esse passador aí. Parece que esse passador. O seu. Não. Duvidar e indagar. Eu não posso acreditar e fazer só porque o Wanderson falou, estou fazendo. O Neivado falou que é bom. Não, é importante pensar uma coisa. Raciocinar e associar. Faz sentido isso que ele falou? Duvidar, será que é isso mesmo? Deus não vai castigar a gente se a gente duvidar, não. Não vai mesmo. Porque nós, se a gente duvidar, vai ser de boa intenção. Eu quero aprender. Para aprender é importante questionar e indagar. Bem, mover. O que é mover? Pôr em movimento, acionar, movimentar, executar movimentos, mexer. É fundamental. Vou começar com umas imagens aqui para vocês. Eu preciso estar perto para sentir a temperatura daquilo que ali está. Isso aqui é eu preciso estar perto para sentir a temperatura? Eu tenho que estar pertinho. Ele irradia, né? Aqui. Eu preciso estar perto dessas geleiras para sentir o frio? Também não, né? Deu certo agora, eu acho. O som. Carnaval teve muitos carros de som aí, né? Eu preciso estar pertinho do carro aqui para estar ouvindo o som? Beleza, ele propaga no ar. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. Eu acho que é o seu que funcionou. Você passa. A luz. Preciso estar perto do sol para poder ver que... Beleza. Vocês vão entender por que eu estou questionando isso, viu? E aqui, eu preciso estar perto? Não, né? Vou colocar umas coisas aqui que também... Tem algumas casas que tem pessoas que... Casas espíritas. E até fora também no ambiente. Tem pessoas que têm uma mediunidade capaz de sentir um perfume de flor. Está no ambiente. Um cheiro de flor que tem aqui nesse ambiente. Que muitas vezes tem espíritos que trabalham e labutam com o aroma, com o perfume que as flores exalam, e isso serve de tratamento para espíritos. Já dizia Emmanuel para Chico, tem um jardim aqui à frente, porque o que as rosas exalam, nós utilizamos de medicamento. Quer dizer, vai passar? Passou? Você tirou um negocinho? Não, estou dando de cara. Peraí. Beleza, vamos continuar. Qual que é a origem material desses instrumentos aqui? Tudo bem, já chegar até lá. Ali é um pote de água, não é isso? Aqui são as ferramentas. Foram úteis, será, durante a evolução do homem? Por exemplo, sabia a história do pote com água? Antigamente não existia pote com água. As famílias moravam em determinadas regiões que para beber água era naquele lago lá embaixo. Só que lá também tem água, os leões, as feras. Olha que risco constante, que ameaça constante. As pessoas mais idosas ou mais frágeis, ou as crianças, eram geralmente atacadas pelas feras. Até que alguém pensou, barro, associou, não sei como, naquela época, e desenvolveu um pote. Quanta utilidade! Quantas vidas não foram salvas porque os mais fortes iam naquela água, pegavam e traziam para os mais frágeis. E as ferramentas então? As roupas, a roda, uma casinha que antigamente era caverna. Quanto avanço que teve depois das rodas? Quando foi inventada a roda. É isso? Teve evolução, né? Aí eu falei assim, o que deu a rodinha inventada lá atrás? Aqui umas roupinhas modernas, né? Aqui a gente pôs uma foto do Fé e Caridade, o centro que a gente faz parte lá. Olha quanto avanço. E o 14 bis? Pouco tempo, menos de 100 anos. Quanto avanço, né? Que teve. Agora os carros melhoraram. E diz que na Europa, o que a gente tem de mais moderno aqui no Brasil é fichinha, já é sucata perto do que já tem na Europa, né? Mas tudo bem, tá bom pra gente. Não vamos ser gananciosos, tem tempo para tudo, né? Aonde foi o 14 bis? Tem a Challenger, que deu a volta, que dá a volta, sai fora da órbita terrestre. E as grandes metrópoles? Quanto progresso, não é verdade? Progredimos muito? Qual que é a origem material disso? Aonde começou isso? Tudo. Na mente. Não é isso? Porque o pensamento é matéria. Parece que não, mas o pensamento é matéria. Um rádiozinho para funcionar aqui, ou uma TV, precisa de uma força eletromagnética. Diz o Emmanuel para a gente nesse livro aqui, Pensamento e Vida, que o nosso pensamento é força eletromagnética.
precisa de eletricidade e magnetismo. Aqui no ar tem as ondas. Eu preciso sintonizar, aí eu transformo essas ondas em imagem e som. A eletricidade é fundamental. Então, geralmente em nós, qual que é a eletricidade? É o pensamento. Qual que é o magnetismo? As emoções. Os dois se juntam e formam a nossa realidade. Se eu estou com muito medo, qual que é a realidade que eu estou criando? Ameaça em todo lado. Mas se eu crio em minha mente pensamentos positivos e uma emoção que me leve a esses pensamentos positivos, vou passar a ver harmonia na vida. Então, o pensamento é a eletricidade, as nossas emoções é a força magnética, força eletromagnética. Mas vamos lá. Como vocês já disseram, a origem de tudo aquilo é o pensamento. Foi movido por algo ou por alguém. Quem será que aquele pote lá, será que aquele ser que criou aquele pote foi pensamento dele mesmo ou será que ele pode ter sido inspirado por alguém? Ou quem sabe, porque no Espiritismo usa-se muita palavra inspiração e intuição. Inspiração geralmente no entendimento é o que vem de fora. Alguém vem cá e só, faça isso. Ou muitas vezes esse ser pode já ter vivido em outras reencarnações, aprendido sobre aquilo e nessa reencarnação vem uma vaga lembrança. Aí seria um processo intuitivo, ele busca nele mesmo. Que uma coisa é eu, Wanderson, estou Wanderson, mas eu sou um Espírito Eterno. Já tive várias reencarnações, ora como homem, como mulher, ora numa região, ora em outra, e todas as experiências que a gente vive, grava nesse que eu sou. E quando necessário, vêm essas intuições. Então daí pode ser a origem, não sabemos onde foi. E aí então, quem foi que criou e inventou, vamos dizer assim, o pote com água? Nós apenas modernizamos, não é verdade? Porque aqui para trás, aqui, ó, essas ferramentas, a gente só aperfeiçoou. Na verdade, os grandes inventores foram aqueles lá do início, que às vezes são um pouco valorizados. A gente só aperfeiçoou a aeronave, mas quem foi que trouxe para a gente aqui? Sigamos. Quanto poder tem um pensamento, né? Todos nós criamos pelo pensamento. O que vocês têm criado com o pensamento? Qual o mundo que vocês têm criado? Porque às vezes, a mesma experiência que vão ter aqui essa noite, cada um tem uma percepção diferente, de acordo com a sua história, com a sua capacidade de interpretar. Vou pôr umas imagens aqui, para vocês verem como que o pensamento, o que ele é capaz quando ele é movido por uma vontade. O que dá direção ao pensamento, a gente tem muitos, viu? Segundo Joana de Ângeles, a gente tem em média por dia, não sei como é que ela contou não, 94 mil pensamentos dia, não sei como é que ela contou. Tem tipo aquelas maquininhas de contar dinheiro de banco, sabe? Que coloca ali, não sei se ele monitoraram uma equipe lá e não sei como. Ela nos traz em suas obras, são 94 mil pensamentos, é muita coisa, né? E muitas vezes a gente se identifica com aquele pensamento, eu acho que eu sou aquele medo, aquela angústia, aquela depressão e tal, você não é aquilo. Eu não sei se vocês têm algumas questões assim, pessoais, de dor, de enfermidade, dificuldade de relacionamento, eu não sei qual que é a questão de vocês. Mas uma coisa eu sei, vocês são maiores do que qualquer problema que vocês podem estar passando. Qualquer dificuldade que vocês podem estar passando, vocês são muito maiores do que isso. Só não temos noção. A gente não tem percepção muitas vezes. Bem, vou passar umas imagens aqui para vocês. Aqui é uma catedral. Fica em Barcelona. Da onde que veio a ideia desse caboclo para construir um negócio desse? Será que ele pensou nisso sozinho? E é uma época que não tinha muitos recursos não, embora tenha sido no século XIX essa construção. E aqui? Eu estou pondo catedrais, são antigas, não tinham os recursos que a gente tem hoje. Esse povo pensou isso aqui sozinho, será? Da onde que veio isso? Qual foi a origem disso tudo aqui? Estou pondo as catedrais porque é enorme assim. Qual que era a intenção? Para Deus se oferece o maior, tem mais grande uso, por isso tudo de valor, de ouro. Para Deus é sempre o melhor. E quanto mais alto, mais próximo de Deus, é assim que eles pensavam, no início dessas construções. E a Capela Sistina foi pintada, e não é baixinha assim não, você põe aqui uns 10, 20 desse espaço aqui para cima, Michelangelo, um só, pintou isso tudo. De onde que veio isso? De onde que veio tanta imagem? De onde surgiu tanta coisa para poder em prática? Porque o que eu penso, realizo no mundo. Quem já construiu alguma casa, ou pensou em alguma casa, alguma obra, se não teve a capacidade de desenhar no papel, pedia para um engenheiro, mas saiu da mente dele e depois, ali, com o tempo, juntando os materiais, os profissionais, se tornou material que iniciou aonde? No nosso pensamento. Então, o que a gente pensa, muitas vezes, se transforma em realidade.
É um poder que a gente dá. Tantas obras, né, belas, e é isso. Aonde estava, porque tudo aqui é informação, que foi transformada em conhecimento. Aonde estava tanta informação assim? Onde que veio, sei lá? Uma pessoa só é capaz, mesmo no processo intuitivo dela, ou ela precisa de ajuda, de alguém que está ali sugerindo ela alguma coisa para ser feito? O que vocês acham? Será que uma pessoa só bolou isso tudo? É capaz de fazer isso tudo? Pois é. E é isso. Esse lugar aqui, alguém conhece? É do filme Nosso Lar. Lá é uma cidade que foi construída também próximo a nós aqui do plano espiritual, aqui da Terra, do plano espiritual, não é muito longe não. É o sonho de muita gente, ir para o Nosso Lar, né? Mas lá também é matéria. Foi construído por portugueses pelos seus pensamentos, que idealizaram isso e construíram esse espaço para receber. E o Brasil é muito novo. E foi logo depois que o Brasil foi invadido, não descoberto, já tinha morador. A gente falou aqui numa palestra sobre a história da relação com o mundo espiritual, e agora foi tema do carnaval que venceu aí, assim, foi invasão, então não estava errado no pensamento, que é espalhar esse germe de pensamento quando vem, não vai falar para um só não. Como Kardec sugeriu, que é o ensino universal dos Espíritos. Qual que é o medidor para ver se é certo aquele ensinamento? Foi dito aqui, dito acolá, onde ninguém sabia, mas aí junta os pensamentos. É um ensino universal. Quando vem de uma fonte só, opa, duvido. Não sei se é verdade. Mas é isso, então é matéria o mundo espiritual. Bem, lembra no início eu coloquei aqui essa imagem do calor, do frio, do som, da luz, que irradiam e se expandem, o odor também exala? Assim também são os nossos pensamentos. Eu posso não estar sentindo aqui qual a coloração, qual que é a forma dos pensamentos de vocês, nem vocês conseguem saber e sentir o meu. Mas o espírito mais evoluído, quem é você? Não, eu estou te vendo, quem é você? Não precisa explicar isso. Porque aqui eu posso justificar, não, eu sou fulano de tal, eu faço isso e aquilo outro, mas da boca para fora. Internamente meu pensamento pode estar totalmente diferente. E aquela coisa que o pessoal chama de falsidade, hipocrisia, né? Oh, querida, quanto tempo eu não te vejo? Os lábios podem estar saindo mel, mas no coração e nos pensamentos podem estar dardos. E é isso. Mas para essa turma mais avançada, e tem uma galera muito mais avançada, só fica tranquilo, eles não julgam não. Eles sabem das nossas fragilidades, aonde precisa melhorar. Eles não expõem as nossas fragilidades, é característica das grandes almas. Se eu sei a dificuldade de algum ente querido meu, de algum vizinho, jogar na cara, é de verdade o que você está falando, mas não é característica de alma nobre. A alma nobre não constrange assim aleatoriamente as outras pessoas. Se tiver que fazê-lo, chama num canto reservado, como ensinou Jesus, conversa com ele. Porque muitas vezes esse tom de expor, eu posso estar querendo mais me vingar, humilhar, do que exatamente auxiliar o próximo. E esses espíritos sabem exatamente o que fazer. E é isso, o tira desnudo no plano espiritual. Não tem como enganar. E não precisa gastar tempo explicando, justificando que já sei. Não, já sei, fica tranquilo, está tudo bem. Quer corrigir? Quer melhorar? Vamos lá. Se quiser, beleza. Se não quiser, também não tem problema. Você tem um livre-arbítrio e segue o seu rumo. Bem, o Kardec pergunta para os espíritos, na questão 833, ele indaga isso. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goze de uma liberdade absoluta? Traduzindo para a gente. Eu estou andando aqui na avenida, tem um radar, mas eu quero andar 100 por hora. Você pode ter dinheiro no bolso para pagar a multa depois? Se não, aquele radar vai te constranger. Ou em casa, eu estou na minha casa com som alto, quero pôr som alto meia-noite. Eu vou incomodar o vizinho. Se ele chamar a polícia vai me constranger. Então eu não posso exercer minha liberdade toda, porque algo me constrange. Kardec pergunta, existe alguma coisa no homem em que ele não tenha nada que o constrange, que ele pode fazer o que ele quiser? O que vocês acham? Nós temos algo em nós que a gente pode fazer à vontade, que não tem nada que nos constrange, que fala, para de fazer isso. No livre-arbítrio, tá? Mas eu tenho um livre-arbítrio de correr na estrada, mas eu não corro, porque tem um radar, alguma coisa me constrange. O que eu posso fazer que nada me constrange? Pensar. Exatamente, pensar. Está lá. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Posso pensar o que eu quiser, tudo bem? Uma vez, um grupo de estudo lá onde faz parte, tem um amigo nosso, né, que está até sumido, viaja muito,
A gente estava falando aquela passagem que fala Jesus assim, ó, diga em verdade, se em pensamento já desejou a mulher próxima, já cometeu adultério. Ele ficou todo constrangido. Falou, Francis, vou no particular depois. Francis, eu vim da praia agora, fiquei um mês na praia, eu estou enrolado, estou tão sem graça com essa passagem, me deixou tão constrangido. Pois é, mas qual que na hora veio uma resposta para ele? Jesus não estava condenando. É esse medo que a gente foi educado várias vezes, em várias vivências religiosas, do castigo, da punição. Jesus estava fazendo o quê? Informando. O seu pensamento é poderoso. Se você continuar idealizando isso, isso já existe na sua mente, isso pode concretizar. Não para, muda o rumo do pensamento, coloque a vontade e aplique outra direção. Estava só informando que a gente tem essa capacidade. E o que é adulterar? A gente sempre associa a um adultério de um casamento, de um homem e de uma mulher, ou não, né? De um relacionamento em si. Só que adulterar é adulterar as leis de Deus. Quando eu escuto que eu devo amar o próximo, mas eu odeio meu vizinho, eu estou adulterando, eu estou sendo adúltero perante as leis divinas. Então são apenas informações que nos passou Jesus, não foram condenações. Para quê? Para nos prevenir, porque ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer não? Onde mora? Não, né? Tá bom. Eu gosto sempre de brincar, né? Qual é o contrário de alto? Quente. Morte. Morte. Nascimento. Morte, nascimento. Vida não tem nem contrário. Vida você vai ter encarnado ou desencarnado. Então é isso, iremos viver simples. Se alguém que já passou pela situação triste de, entre aspas, perder alguém, um ente querido, saiba que ele vive e te escuta e te sente pelo pensamento. O seu pensamento, tal qual como o calor, que não precisa estar perto, ele irradia, o seu pensamento chega até seu ente querido. Porque algumas religiões colocam que não pode orar para quem é suicida. Eu lamentar falar uma coisa dessa, para nós que somos estudiosos da doutrina espírita, não só de livros, mas de ter tido experiências mediúnicas, de repente que a gente já passou pela experiência, percebe, vê fatos que são incontestáveis, que essas almas existem. E não direcionar a oração para eles é realmente uma descaridade total. Então eles existem. Bem, tudo bem? Concordo com a resposta dos Espíritos, que pelo pensamento eu posso pensar o que eu quiser? Então tá bom. Bem, como a gente pensa muita coisa, diz Joana de Anjos, que são mais de 94 mil pensamentos, vocês se pegam assim também, quando vê, está pensando um montão de coisa diferente, olha, você está aqui no Brasil, outra está na Europa, outra está em todo lugar, e a gente viaja, está aqui no bairro. É assim também com vocês? Ou só eu? Então eu sou normal. O que nos fala os Espíritos? Que muitas vezes, se eu começo a escrever, eu começo a organizar os meus pensamentos, que muitas vezes eles ficam tão confusos, me deixa tão, como diz o apóstolo Tiago, na superfície das águas, onde um vento vem aqui, faz uma onda, me joga numa pedra, me joga em outra, que se eu não tiver um centro, não tiver uma profundidade no que eu penso, e escrever, você começa a organizar. E fazendo uma associação, que me veio aqui agora em mente, dessa passagem do Tiago, vocês já leram a respeito, ele fala, né? Se a gente fica na superfície, essas ondas jogam numa pedra, jogam em outra. Lembra do tsunami que teve na Indonésia, alguns anos atrás? Matou mais de 200 mil pessoas. Vocês viram um caso de um casal de brasileiros que estavam mergulhando lá na profundidade? Quando eles voltaram, estava tudo mudado, mas aquela onda não os abalava. Quando a gente passa a aprofundar nos conhecimentos que a doutrina nos proporciona, tendo um estudo sistematizado, seja vendo palestra sempre, participando de grupos de estudos, é isso que faz com a gente. A gente ganha uma profundidade, que aqueles abalos que antes me jogavam numa pedra e me machucava, eu jogava em outra e machucava, continuam acontecendo, mas ela me machuca mais, eu já tenho uma resistência maior em cima delas. Né? Então é isso, escrevendo a gente organiza nossos pensamentos. Aí o Emmanuel, nesse livrinho aqui, esse livrinho é um livro fininho, chama Pensamento e Vida. Chico, uma vez perguntado, né, que nas mediúnicas ele tinha esse privilégio de conversar com o mentor dele, que era o Emmanuel, né, do grupo lá, o Emmanuel. Estou tendo que escrever vários livros aqui. Vocês no plano espiritual têm algum livro também aí que vocês usam também, que vocês leem o livro aí? Temos sim, claro, vários. Tem algum que você pode mandar para a gente, que sirva para a gente aqui? Tem sim, o Pensamento e Vida. É um livro precioso, e lá ele fala assim, ó, uma coisa que a gente já sabe, né? Nosso pensamento cria a vida que procuramos. E criar é formar, é gerar da vida. Se eu estou o tempo todo com medo, meu Deus do céu, eu tenho que juntar dinheiro, senão quando eu ficar mais velho, eu vou ficar doente. Meu Deus do céu, eu tenho que juntar dinheiro.
você vai ficar doente. Você juntou dinheiro para isso, você profetizou isso. Nossa, não que não devamos ser previdentes, devemos sim. Mas se isso vira um mantra na minha cabeça, eu falo isso quase que diariamente. Eu tenho que ter medo, senão eu vou ser assaltado. Tudo bem tomar as precauções necessárias e a partir daí agir, mas se eu fico mantrando isso, porque lá no Oriente, muito antes de vir Jesus, ele tem essas orientações sobre o que é mantrar. Por que as pessoas repetem? Por que tinha um texto? Era para fixar isso. Então, se eu fico fixando na minha mente só as coisas negativas, olha, não é Deus que quis castigar, não. É você que chamou para você, de alguma forma. Da mesma forma que eu posso criar coisas negativas, eu posso criar coisas positivas. Se a gente respirar fundo aqui agora, lembra de pensamento é eletricidade, emoção é o magnetismo, pensamento é força eletromagnética. Se eu convidar vocês a uma respiração profunda, vocês pensarem o que vocês quiserem, tipo, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um filho, eu quero ter um casamento. Se vocês pensarem isso profundamente, mas uma coisa só, tá? Não vale combo não, vou colocar 3 coisas. Meu pai, minha mãe, não, uma só. Tem que ser uma só, um de cada vez, cada coisa a seu tempo. E você ficar pensando nisso e começar a se perceber. Vivendo isso que você está pensando, você vai começar a sentir. E vai deixando isso aumentar, isso já está acontecendo. Isso é uma grande técnica, sabe para quê? Como fala Jesus para amar os inimigos, eu posso ter gente não amar pessoalmente. Mas se eu tenho uma vontade sincera, embora eu sei que tenho uma dificuldade enorme de me relacionar com tal pessoa, ainda mais em família, vocês também passam por esses desafios em família, tem umas coisinhas assim, tipo choque. Viu aquela imagem do cheirinho? Pois é, tem pessoas às vezes que a gente tem essa dificuldade, a gente tem já sentiram isso com algumas pessoas, a gente sente um arrepio, uma coisa aqui longe, né? Mas outras nos acolhem, tem tanto calor na alma que dá vontade de estar perto o tempo todo nos aquecendo. É isso, o pensamento tem essa capacidade de gerar essa força eletromagnética em nós. Então eu posso começar a idealizar essa pessoa que eu tenho uma divergência, de me aproximar dela. Depois disso, não, eu vou estar cumprimentando. Espaçadamente, quando o coração pedir. É uma forma de mentalmente estar criando quando vê aquela pessoa que antes te causava arrepios, igual o gato, né? Tem pessoas que a gente passa perto, e quando o gato faz assim, é todo arrepio. De repente não acontece mais, está leve. Mas vai depender da nossa vontade, do nosso querer. Isso é fundamental. Porque o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Como é que estão os seus pensamentos aí? Está tudo bem durante o dia? Nós não somos os nossos pensamentos, viu? O que acontece toda forma pensamento que os Espíritos falam para a gente? A gente fica criando um ciclo aqui e fica como se fosse imagem o tempo todo, fica vinculado. E muitas vezes é nessa hora que aqueles chamados obsessores, que eu já particularmente não gosto de chamar, para mim são irmãos nossos que estão se aproximando de nós por algum motivo, ou para aprender ou para nos ensinar alguma coisa. Eles sabem das minhas fragilidades, nesses pensamentos que são mais recorrentes na minha cabeça. Aí eu crio um vínculo. Quando eu passo a romper isso, de repente aquele processo que chamamos de obsessão se rompe levemente, sem saber por quê. Como é que estão os pensamentos? Qual emoção o seu pensamento alimenta mais? Não sei se já viram esse filme. Alguém já viu esse filme? Divertidamente. É um desenhozinho que é uma graça, feito por psicólogos. Esse filme é para criança, mas adulto aprende tanto. Aconselho, deve ter, não sei se no Netflix ou na internet, consegue achar. Mostra nossas emoções básicas, o medo, a raiva, a alegria, o nojinho. Aí tem uma sala de comando na cabeça dessa menina, aonde quando acontece alguma coisa externa, a alegria vai e quer tomar conta, mas de vez em quando a raiva tira a alegria do comando e assume o comando, ela começa a ficar com raiva. Chega uma hora que a alegria, por descuido, sai da sala de comando. Aquela vida fica sem alegria. A menina mostra o tempo todo tristeza, medo, é o adoecimento, quando a alegria sai. E é isso, essas emoções, elas são alimentadas pelos nossos pensamentos, porque muitas vezes eu posso sentir raiva num certo momento de alguém, ou de uma coisa que aconteceu, aqui ninguém não sentiu raiva, não sentiu já. É pecado sentir raiva? É natural, é normal. São nossos biorreguladores. Nós não sentimos, percebemos no vídeo, a gente sente isso. Agora, alimentar uma raiva durante muito tempo, depois a raiva pode virar em mágoa. Aí vai tendo outros tipos de emoções, já viram sentimentos que são danosos para o nosso corpo físico. Mas eu sentindo o momento raiva é normal.
eu até pensar sobre a respeito, mas eu respirar e seguir outro sentimento, ou colocar uma outra coisa no lugar, ou se eu estou com raiva do Neivaldo, não falo assim não, Neivaldo, você me faz raiva, eu não gosto. Qual que seria uma conversa assim, sugestível assim para se falar? Ô Neivaldo, aquele seu tipo de comportamento não me agrada. Porque ele tem outros comportamentos bons, que me agradam, que me faz bem. Isso vale muito para relacionamentos em casa, com filhos, com marido, com mulher. Olha, aquele seu comportamento me deixa chateado. Quando eu falo assim, você me deixa chateado, eu estou pondo um pacote todo, eu estou sendo injusto. Porque a pessoa tem vários pontos bons também, que tem o seu lado negativo. Mesmo aquele criminoso mais cruel, ele tem lado positivo, porque ele despertou amor em alguém, da mãe ou de algum filho. Gente, seguir o Cristo não é fácil não. Mas é o que liberta. Conhecereis a verdade. Agora, se eu não quero ser liberto, porque às vezes a gente tem um ganhozinho, né? Continuar com tá bom, estou sendo paparicado. Mas chega uma hora que a alma quer respirar por conta própria, é importante desenvolver essas questões. Qual é a emoção que vocês alimentam mais? Vocês nem responderam, não. Pode responder para vocês. Porque o trabalho é individual. Eu gosto da alegria. Alegria, né? Pois é, então é importante ter esse sentimento, porque muitas vezes eu quero sentir pela minha filha. Ó, nós temos livre-arbítrio, temos, mas lamento informar, é só até aqui, ó. Só até aqui. Vocês não podem tudo. Por exemplo, vira minha filha que chama Gabriela, pai, bebe água aí para mim para matar minha sede. Pode? Tem jeito? Pai, come aí para mim alguma coisa para matar minha fome. Assim também é aquela água da fonte viva que Jesus fala para a mulher samaritana. Assim é o alimento do Espírito. Você pode amar muito, mas você não pode comer pelo outro. E quando você força a barra, os dois adoecem. Porque ele não come, você também deixa de comer e fica mal. Então é importante. Deixa eu aproveitar e perguntar, já que falando de emoção e pensamento, é falar de todo esse conjunto aqui, de quem que é o corpo de vocês? É isso mesmo. De quem que é o corpo de vocês? Porque uma vez perguntando isso lá na Bahia, tem uma filha que mora lá, e estava numa rocinha, eu comecei a perguntar para algumas pessoas e anotar. Aí eu perguntei lá para uma senhora, quem que é o seu corpo? Meu corpo é da igreja. E aqui pra gente, muitas vezes, meu corpo é de centro espírita, eu estou lá de segunda a segunda. Sua família. E você? O meu corpo é do meu marido. Não, o corpo é do meu marido. Não. Seu corpo é seu. E você vai ter que prestar contas dele no final. Eu fiz tudo para fazer tudo, porque uma coisa é cuidar-se, outra coisa é ser egoísta. O cuidar-se para estar bem, para cuidar do outro é fundamental, senão acaba adoecendo. E achando que estou ajudando e fazendo a caridade. Não vale salvar muitos e perder a si mesmo. Então, cuidar dos pensamentos, da emoção, é fundamental. O Emmanuel, nesse livrinho, olha que, quando a gente fala de raiva aqui, olha o que ele fala com a gente, porque na hora eu fiquei meio assim, assustado, né? Porque o pensamento ele é capaz, depois, ele mudar isso. O que seria uma emoção violenta? Raiva, medo, culpa. Eu não devia ter feito tal coisa. Você fez e aí? Acabou, está feito, pede desculpa a Deus, perdão a Deus, pede outra chance, espera chegar a outra oportunidade. Não dá para ficar parado no quadradinho da culpa, nem da mágoa. Senhor, eu errei sim. Eu posso rir, no bom sentido, ou deprimir. Respira fundo, se auto-perdoa, porque oportunidade de resgatar, meus amigos, a gente vai ter todo dia, toda hora. E a culpa paralisa. Então ele fala para a gente que toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Vou traduzir isso. Imagina um relógio Rolex. Nunca tive isso, acho que nem existe mais. Mas é um relógio ruimzinho, não é? É um relógio bom, preciso. É mais ou menos assim que o nosso corpo é preciso. Você põe ele em cima da mesa, pega um martelozinho aqui assim, ó. É mais ou menos isso que, segundo o Emmanuel, que está num plano espiritual, consegue ter uma visão mais alargada, é o que ele traz para a gente. Para nos punir, não, para nos informar. Então eu posso, a partir de agora, estar observando as minhas emoções violentas, porque muitas vezes o meu processo de adoecimento pode ter relação com esse pensamento, que pode estar reforçando aquela emoção danosa. Já viram aquela historinha, aquela metáfora que diz dos dois cachorros que a gente tem na nossa cabeça? O bom e o ruim. Qual que vence a luta? O que te alimenta mais? O que é alimentar muitas vezes uma emoção danosa? É o pensamento, que é o alimento, que é a ração, que é a água. Eu posso não vou te alimentar mais. Mas se eu alimentar o bom não vai matar o mal.
ele vai ser inteligente, vai dar na dosagem certa, a comidinha final, e vai educar ele amorosamente. O bem nunca se iguala ao que o mal é capaz de fazer. A metáfora não pode ser história não, está adequando porque o Cristo ensina que o amor é aquele que oferece outra face, chama para caminhar 1000 milhas, caminha 2, pede a capa, dá também a túnica, e assim vai. Só que Kardec, quando pergunta se a gente é livre para pensar, ele não parou por aí não, porque às vezes a gente para no que me interessa, eu posso ser livre, eu posso fazer o que quiser no meu pensamento, lê o resto, não, tá bom essa informação, já estou satisfeito, e vai embora e faz o que quiser. Só que não existe livre-arbítrio, liberdade, sem uma palavrinha, responsabilidade. Eu sou responsável por tudo, porque é responsável pelo seu pensamento? Pergunta Kardec. Já que eu posso pensar o que eu quiser? Aí responde os Espíritos. É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve, segundo a sua justiça. Um detalhe, gente, que eu passei aqui. Quando a gente fala de livre-arbítrio, geralmente a gente pensa só em ação. Vou fazer tal coisa. O pensar já está fazendo parte do livre-arbítrio. Você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Mesmo quando você pensa uma coisa e faz outra, o pensamento, e nós vamos responder todos os nossos atos, todos os nossos comportamentos. E comportamento engloba pensar, sentir, falar e agir. Todo esse é o kitzinho, é o combo do livre-arbítrio. Mas tranquilo, a misericórdia é muito maior do que a justiça, pode ter certeza disso. Então é isso, ele é responsável pelo seu pensamento, é responsável perante Deus. Se Deus conhece os fios dos nossos cabelos, como está nas passagens das Escrituras, imagina os pensamentos. Como é que esse Deus é poderoso, né? Só Ele pode conhecê-lo, condena ou absolve, segundo a sua justiça. Aonde está esse Deus? Num localzinho, numa sala de computador, monitorando lá cada pensamento de cada um? Lá. Onde está escrita a lei de Deus, que nos ensina o Espiritismo? A nossa consciência. Então, quem que me condena, quem que me absolve? Pois é. Esse é o poder que a gente vai adquirindo, que aqui eu posso mascarar uma condenação ou absolvição, eu posso ser corrupto, né, como acontece muito, mas perante Deus, eu desnudo espiritualmente, porque no livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas, Kardec, na segunda parte, pergunta a vários espíritos assim, pegou os que foram assassinos, e entrevistou esses espíritos mesmo pelos médios. Como é que você está aí? Aí eles respondem. Pegou espíritos felizes que fizeram bem, espíritos suicidas, faz uma entrevista grande lá. Qual que geralmente era a resposta que eles davam? Estou me sentindo nu, não fisicamente, mas não tem como esconder mais os meus pensamentos, eu fico nu perante os outros. Se tivesse uma maquininha aqui agora, e pudesse ter uma televisãozinha na cabeça de cada um de nós aqui, e mostrasse quem nós somos, ou o que eu penso, o que eu já fiz, ia ser fácil conviver, às vezes em família então. Pois é, olha a bênção da reencarnação, de esquecimento. A gente ainda ter essa capacidade, esse aparelho psíquico aqui que nos inibe, nos expor e inibe vermos o outro, porque eu não sou capaz de julgar na medida certa. Se eu começar a ver a nudez do outro, e quem o outro é, o pensamento do outro, meus amigos, já está difícil as relações humanas com o nosso corpo que tampa as nossas intenções reais. Imagina se não tivesse, em família principalmente. Então essa é a misericórdia de Deus, grande para a gente. Não porque a gente é mal, gente. A gente não é mal, não. Às vezes a gente é equivocado, a gente é frágil, é muito egoísta, tem muito medo, e acaba fazendo mal, querendo se defender. Porque um leão, muitas vezes, quando ele ataca outros animais, se não está na cadeia alimentar dele, se ele já está satisfeito, passa um outro lá, pode ser a presa que ele gosta. Ele não vai atacar. Os animais não matam por esporte. Gostei, vou matar, vai embora. Não. Eles seguem um fluxo, um instinto natural. E é isso. Então nós ainda estamos nessa fase de egoísmo, de orgulho, eu tenho que mostrar poder, eu tenho que matar, eu tenho que agredir, eu tenho que falar mais alto. É uma fase evolutiva nossa, mas se perceber é importante. Tudo bem até aqui? Ninguém que se condena não, né? Nem se absolve. Porque a culpa, gente, no meio espírita a gente fica vendo, a gente participa de um grupo de estudo, depois de uma palestra, fica vendo tanta coisa que eu não poderia ter feito que eu fiz, que eu já saio aqui no meio da lama, já com o pescoço aqui, já todo. Não, estou tomando consciência agora. Vou tentar não equivocar mais. O próprio Paulo de Tarso, que era o vaso escolhido do Cristo, chegou um processo que ele diz assim,
O bem que eu quero, este eu ainda não faço. O mal que eu não quero, este eu ainda faço. O Paulo, quanto mais a gente vai estar consciente, vai continuar errando. O problema é não fazer vistas grossas. É em casa, na intimidade, ele se olhar no espelho e ver, não, de fato, eu errei sim. Se der tempo de pedir uma desculpa, seja uma mensagem, faça. Se não, manda no pensamento. Não interessa o pensamento. Ele é mais potente do que, às vezes, uma mensagem no WhatsApp. Sabia? Parece que não, mas é isso. O André Luiz fala pra gente, vocês têm uma ideia de como que é, ou quanto que é a velocidade de um pensamento? O que tem de mais rápido da nossa percepção é a velocidade da luz. De 0 a 1 segundo, ela percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Segundo André Luiz, nosso pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Então, se na hora te vem, é natural que venha a raiva de alguém, estou aqui pensando aquelas coisas, opa, peraí, eu não devo mais. Imediatamente começa a endereçar pensamentos bons, até antes de ligar mesmo. Começa a visualizar aquilo que é um meio de nos aliviar e usar as potências que nós temos. Então, a gente tem uma grande potência em mente que não demos conta ainda. A tal da inteligência artificial tenta copiar isso de uma tal forma que eu não sei se vão conseguir não. Bem, só que aqui, estão vendo aqui a... Dá para ver direitinho o que é isso aqui? Os mosquitinhos em volta aqui moram em roça. Você já viu, né? Já viram que acontece isso? Nada incomoda? Isso. Aqui, ó, tá vendo? No calorzinho também, no frio, né? Você tem um calor. Assim também os pensamentos são. Ele tem um poder de atração, tal qual o calor, o perfume. E é isso. O que eu estou pensando muito aqui, bem, segundo o próprio Paulo de Tarso, numa carta que ele manda para os Hebreus, ele diz assim, ó, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Já ouviram essa fala? Então, nos evangelhos. Quem são essas testemunhas? São seres desencarnados, que estão perto da gente. E tal qual isso daqui, ó, eu vou estar sendo o foco de atração dessa turma. E no plano espiritual, meus amigos, tem de tudo. Tem almas felizes, almas tristes, almas raivosas, tem de tudo. Vai depender do meu dial aqui, da minha sintonia, para trazer essas informações aqui. Porque no rádio, acho que é hertz e megahertz, o que sintoniza ali. Na TV é UHF e VHF, que pela eletricidade que é ligada à TV e as ondas ali, nesse nome que dá. No celular não sei o nome não. No ser humano, chama consciência. O conjunto de pensamento e emoção que faz essa sintonia é a consciência. E a minha consciência exala um pensamento que vai estar sintonizando essas ondas que estão aqui espalhadas no ar. Quem eu vou atrair para mim é a escolha de cada um. Só que tem um detalhe. Para aqueles trabalhadores mais dedicados, que estão ali há anos, depois vira, Senhor, pelo amor de Deus, me ajudando um trabalho danado aqui, vem paulada. O que está acontecendo, afinal de contas? Estou praticando bem, estou fazendo essa reforma íntima com sinceridade, você está vendo meus pensamentos, e estou vendo umas coisas de vez em quando, as energias meio danadas. O que está acontecendo aí? Alguma coisa está dando errado, estou fazendo uma coisa errada na minha casa aí? Pois é. Qual que é o ensinamento que nos traz alguns espíritos? Que é o seguinte, essas vespinhas aqui, elas querem fazer mal para essa luz? O que elas querem? Calor. Querem o calor delas. E muitas vezes, tem tantos espíritos desencarnados que não sabem que desencarnaram no profundo sofrimento, que eu começo a acender essa luz interna, essa chama, esse calor amoroso, que como que Deus ajuda os homens? Vai mandar essas almas que já estão todas frias, com aquelas geleiras, a ficar perto de outras almas frias. É como se fossem duas pessoas deprimidas. Imagina uma ligando para a outra, pedindo conselho para a outra. Como é que você está? Estou mal, eu estou pior, mas não sei da minha vida, com todo respeito, porque a depressão é uma emoção. Não é à toa que Joana de Ângeles chega nesse momento na Terra. Por que não teve obra psicológica lá na época de Cristo? Nem há séculos atrás. Está chegando agora, está começando a ganhar espaço. Porque é o seguinte, antigamente nós víamos muitas dores físicas. Hoje em dia, você às vezes vai ser solidário a alguém que de repente está de muleto, porque nossa sensibilidade vai ser afetada no primeiro momento. Só que quantas vezes está vindo alguém de
terno e gravata, ou de uma beleza intocável, seja mulher ou homem, mas está com a sua alma dilacerada, está paraplégica na alma, com uma profunda depressão. E só a psicologia, só uma alma mais amorosa é capaz de enxergar, além da forma, e ver uma alma que está em sofrimento. E às vezes ela está agressiva, porque uma alma que está agressiva, a dor faz o quê? A pessoa gritar, a boca fala que está cheia o quê? É uma alma que está sofrendo. E muitas vezes eu levo aquilo para o pessoal e acho que é comigo, e crio um embate, há um problema que o meu filho era para você ajudar. Só isso. Não precisava falar nada, era só mais ouvidos. Deixa a pessoa desabafar, porque às vezes a pessoa não está com muitas questões, ela não dá conta de segurar aquilo sozinha. Ela tem que pôr para fora. E Deus ajuda o homem através do próprio homem. Seguir o Cristo é mais ou menos assim. E quando a gente escolhe esse tipo de caminho, o que acontece? Como diz Pedro assim, um ato de bondade cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes eu posso estar sendo, nessa encarnação, ter tido uma programação para passar por algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja física, mas eu me proponho a fazer o bem, a ser útil para o Pai do céu. Senhor, o que queres que eu faça? Como você está fazendo tanto bem, aquele mal que de repente poderia vir, como está no livro dos Espíritos, pode o homem mudar a rota do seu destino durante a encarnação? Pode. Se estiver de acordo com as circunstâncias, pode. Então é isso que nos faz ser amoroso, não levar tudo para o campo pessoal. Porque é alguém que se acha muito importante que leva para o campo pessoal. Uma alma muito sábia, que é passageira. Aquela própria alma que está naquela condição vai se tornar um anjo de luz. Porque todos estamos destinados a ser luz. A um anjo de luz, ao Espírito de luz. Todos. Hitler, Bolsonaro, Lula, todos. Todos. São espíritos com a divindade dentro deles. Entende? É essa a proposta de uma visão mais amorosa, mais compassiva que nos sugere os espíritos. Então, muitas vezes, estou acendendo luz e está chegando essa turma, às vezes, se você é médium, então, você fica cheio sentindo as sensações dessas almas. Se você participa de uma reunião mediúnica, é como se fosse aquela maca que resgata alguém numa guerra, ou num campo de dor, leva para o pronto-socorro, para o hospital. Quando você sai da reunião, quando você passou. Mas se não tem essa percepção, de repente a gente faz isso vindo numa palestra pública. Porque do que eu estou dizendo aqui, meus amigos, é muito menos do trabalho que é feito no plano espiritual. Como diz Paulo, o dom da fala é o menor dos dons. Tem outros acontecendo aqui em volta, a gente não está nem percebendo que muitas vezes a gente sai mais leve daqui. Por quê? Porque essa turma que nos acompanha, muitas vezes aqui são orientados, são encaminhados. É essa força de atração que você se propõe. Não é nada pessoal. É preciso decodificar o que diz esses espíritos. Que muitas vezes eles estão agressivos, mas se você fizer a decodificação das falas deles, eles estão lá. Você não vale nada, você não presta, mas no fundo, sabe o que eles querem dizer? Você conseguiu uma chance de reencarnar e eu não. Você me ajudou na encarnação passada a fazer esse crime, você conseguiu sair uma nova vida e eu não. Me ajuda, por favor. Me ajuda. É isso, a decodificação, socorro. Eu preciso de você, você está conseguindo ter luz, você consegue ter a luz agora para te iluminar, e nós não. É essa a decodificação. E se a gente consegue na hora estar sereno, meus amigos, a gente não tem noção do pouco que a gente é capaz de fazer e do tanto de livramento que cada um pode ter em si. Se não só para si, mas para os seus familiares. Seguir Jesus é difícil, é duro, mas é uma recompensa, que não é depois não é uma coroa de flores não, é agora, é aqui e agora. E é isso. As almas nos procuram muitas vezes para isso. Muitas vezes não é para nos perseguir. É porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. O que você tem pensado mais do dia a dia? É um balanço, aquele autoconhecimento, aquela pergunta 919 que Santo Agostinho ajuda a responder. Como é que eu faço para superar as minhas más tendências já nessa vida? Faça como aquele rapaz da antiguidade. Mas qual que é o meio prático? O meio prático, no final do dia, é perguntar: eu fiz mais atos bons ou ruins? É importante parar esse tempo. Bater o pratão de comida e deitar e dormir, tudo bem, até é gostoso, mas vai só satisfazer o corpo. Para alimentar a alma, que também precisa de alimento, é necessário fazer esses questionamentos para se autoconhecer e aí sim começar a se libertar. Vem cá, então, de acordo com o que a gente pensa, sim, tem as nossas nuvens de testemunhos que a gente falou anteriormente. Né? Então depende da gente mudar hoje e fazer um outro grupo de amigos aí, no plano espiritual. Vamos continuar um bocadinho aqui. Penso ou sou pensado? As minhas ideias são minhas mesmo ou é sugestão de alguém? Eu sou daquelas pessoas que, Wanderson, faz isso aqui. Wanderson, faz aquilo outro lá. Quando Kardec coloca depois no início, para ter evolução, é necessário pensar, raciocinar, duvidar. Por que eu faço isso?
Porque muitas vezes são encarnados, que fica marionete, todo mundo manda para lá e para cá toda hora. Como eu tenho que fazer? E às vezes, para ser aceito no meio, eu acabo obedecendo o que os outros falam. Ou fico sob comando de alguns espíritos. Você pensa ou é pensado? É importante assumir esse pensamento. E só pensando, raciocinando, duvidando, indagando e orando é que você vai começar a ser senhor dessa capacidade que vocês têm. Perguntinha tradicional do Livro dos Espíritos. Já deve ter passado por ela, ou em palestras. Alguém lembra da resposta? A pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Pensamentos e atos. Influi? Muito mais do que imagina. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Estou sendo pensado. Se eu não criar uma autonomia, eu sugiro aqui, né, para quem tiver interesse, tiver o Livro dos Espíritos em casa, que dê uma lidinha das questões 456 a 472, dá uma diretriz ali bacana, nos dá assim, uma capacidade de conseguir brecar essa influência, não deixar essa turminha assumir o comando. Para a gente caminhar para o final, falta 5 minutos, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, alguém quer perguntar alguma coisa a respeito agora sobre o que foi dito? A gente pode estar aproveitando para conversar a respeito. Alguém tem alguma questão? Quer fazer uma questão? Porque às vezes a gente fica assim eu falo muito porque às vezes, igual você come, você se alimenta aqui agora, a digestão não é feita na hora não. Não é isso? Precisa de um tempo para digestão. E muitas vezes, não vi isso de linguagem. Gratidão e pelas paciências de vocês. Vai ser preciso que eu metabolize o que às vezes é dito numa palestra, no grupo de estudo. É o tempo de metabolização. É o tempo de digestão das informações e do alimento espiritual. Por isso é importante grupos de estudo de participar. E aquela palestra de hoje, foi hoje, não vai ter outra dessa. Você não vai ter contato com a pessoa que fez a palestra e vai surgir dúvida daquele assunto. Você não vai fazer crescer aquele entendimento. E em grupo de estudo é segunda-feira aqui, né? Vocês têm um grupo. Porque a dúvida de uma semana, você anota, na semana seguinte você tem chance de perguntar a respeito e aprofundar no conhecimento e praticar. Ou seguir os livros, os comentários que a gente sugere, os slides a gente pode deixar à disposição, pode mandar para o Neivaldo, ele pode enviar para vocês. Para finalizar aqui rapidinho, porque a linguagem dos espíritos que André Luiz pergunta, que se pergunta para o André Luiz, ele fala que ela é feita por imagens. Já viu essas empresas de turismo, quando elas querem falar de uma praia do Nordeste, elas só falam assim: não, a praia do Nordeste é bacana. O que elas fazem? Enche de imagem, e faz até Photoshop, né? Tem uma lei na França agora, que nas revistas lá está proibido quando é feito com Photoshop, tem que estar bem marcado que foi feito com Photoshop. Porque tem algumas pessoas, por terem alguns complexos, elas querem ficar igual aquelas modelos que são apresentadas nos jornais, nas revistas, e não vai chegar nunca, porque não é montagem, nem a própria pessoa é daquele jeito. Então hoje é lei que não pode, tem que ser marcado seu Photoshop. As imagens têm um poder danado sobre a gente. E muitas vezes, quando eu fico pensando alguma coisa, eu formulo uma imagem. E é essa imagem que os Espíritos veem e se vinculam a nós. É por isso. Ou às vezes, eles querem colocar em nós algum tipo de medo, eles conseguem exteriorizar de si próprio esse tipo de imagem e manipular e colocar no nosso campo psíquico. Aquele pensamento vem recorrente em você o tempo todo, aquele medo, aquela cena ruim. É preciso muitas vezes, para se desvincular disso, uma oração, um grupo de estudo, vir uma casa espírita, porque é através desse meio que eles fazem conosco. E aqui vai ficar uma dica, porque talvez vocês conheçam quem esteja internado ou tem grupos de irradiação. Nós geralmente fazemos de uma forma equivocada, eu fazia também. Eu estava aqui com um grupo orando por um parente doente, aí eu fui fazendo o quê? Pensando nele em cima daquela cama do hospital, todo deficiente. Cheio de bondade no coração, mas sem conhecimento, igual assim, alguém cai de moto aqui no chão. Estou cheio de amor, mas tem pouco conhecimento, vou querer pegar logo e levar para o hospital. O que eu fiz com essa pessoa? Mais mal do que bem. Então, cheio de intenção boa, eu estou reforçando aquela imagem dele deitado, todo enfaixado, entubado. Não. Pensamento cria a vida que procuramos.
idealiza ele já andando, sorrindo, bem vestido, junto com a família. Essa é a irradiação de vida quando quiser vibrar por alguém que é doente ou passando por uma dificuldade, seja um filho que está nas drogas, imagina ele ou um parente nas drogas, imagina ele fora daquilo, ele liberto daquilo. Se eu fico focando naquele espaço que ele está naquela imagem, dá um trabalho para os espíritos mentores para tentar reconfigurar essas energias e canalizar para o ponto certo. Então a gente pode facilitar a vida deles fazendo uma visualização correta. E se eu já estou doente, eu já posso visualizar o meu corpo são, o meu corpo bom. As orações e as vibrações corretas são essas. Usar esse pensamento como esse potencial. Tem alguns asilos que já estão fazendo o seguinte, para aquelas pessoas que estão lá sem mobilidade, colocam algumas TVs e começam a passar lá movimentos de yoga ou alguém correndo e depois desliga e pede aquelas pessoas que não podem movimentar o corpo para se ver fazendo aquilo. Para o espírito é excelente, que ele já começa a se libertar, no futuro desencarne, ele já vai estar mais hábil, mais liberto. Temos uma força enorme nos nossos pensamentos. Gratidão pela atenção de vocês, desculpa a falação, que Deus abençoe o coração de vocês. Viu? E pensem em coisas positivas, coisas boas, confiem sempre que o Pai do Céu está sempre nos amparando. Nós é que agradecemos essas palavras, essa força que nos dá, né? E é sempre bom ouvi-lo. E que você leve o nosso abraço ao pessoal do Fé e Realidade, aos seus familiares. E esse ano, se Deus você vai estar aqui com a gente. Agradecemos a todos que vieram também, e aos que vieram pela primeira vez. Obrigado por terem vindo, que tenham outras oportunidades de vir. Como o Wanderson falou, nós temos aqui a nossa reunião de estudo sistematizado da doutrina espírita todas as segundas-feiras, às 8 horas, de 8 às 9 horas. Quem quiser participar, quem quiser vir conhecer, fique à vontade. Todas as segundas-feiras, às 20 horas. Queremos lembrar que amanhã, às 19h30, primeira chamada, os associados estão convocados para a nossa reunião de prestação de contas do ano de 2018. Então, todos estão convocados. Quem não é associado e quiser vir participar também e ver como que é, esteja à vontade. Queremos lembrar ainda do nosso seminário, dia 31 de março, o último domingo de março, às 15h30, é um domingo, com o senhor Geraldo Sebastião Soares, do grupo Espírita Ceareiro do Cristo. A Rose que deu a ideia do tema, né? Constelação familiar. Tá? Então, no último domingo de março, às 15h30, e a gente vai fazer a folha, né? Porque o nosso espaço físico é pequeno, nós nos comportamos aqui no máximo 55 pessoas, apertadinho, 50. Então a gente vai fazer uma lista que vai estar já na próxima segunda-feira. Então aí a pessoa pode passar pelo WhatsApp, pode assinar a folha e todos estão convidados, né? E de surpresa eu queria convidar o Anderson para poder fazer, se você tiver, fazer a prece final, passe coletivo e a corrida da vida. Por gentileza. Luz acesa, luz apagada, sempre tem. Quando apagar, o pessoal fica mais à vontade? Sim. Sempre uma boa respiração facilita oxigenar o cérebro, facilitar os pensamentos estarem mais livres do movimento, sem aquela pressão de uma angústia, de um espaço apertado. A respiração faz alargar esse espaço. E é nessas horas que os espíritos benfazejos, os anjos da guarda de cada um de nós aqui, que sabe exatamente das questões e das dores que cada coração carrega, quais desafios estão passando, seja na família, seja no bairro onde mora, no trabalho, com o filho, com o esposo, com a esposa, o amor da saudade do momento que partiu. São nesses momentos que esse contato com o mundo espiritual fica mais próximo. Ó Senhor da vida, Pai de misericórdia, como diz João, Deus é amor. E é só amor, o tempo todo. Ó Senhor, te agradecemos por essa oportunidade
de aqui estarmos reunidos em Teu nome. É a saudade da casa do Pai, nesse refúgio que as nossas almas se sentem acolhidas e mais protegidas. Aqui estamos, Senhor, de joelhos em espírito, agradecendo a oportunidade dessa casa onde os seus trabalhadores mantêm os trabalhos semanalmente, sem nenhum tipo de interesse senão a te servir, Senhor. Com os corações agradecidos por essa oportunidade única. Esse momento nunca mais irá acontecer da forma que aconteceu hoje. Que nesse grande banquete que citamos no início, possamos estar atentos ao que deve ser feito. Sabemos que Maria, a nossa Mãe Sagrada, que abre o seu manto e deixa derramar sobre nós os fluidos de paz e de amor, e que intercede junto ao seu dileto Filho Jesus, bênçãos de paz, de amor, de caridade. E em nossas cabeças são derramados fluidos benéficos e curadores para aliviar as dores que trazemos na alma, Senhor, que muitas vezes são muito mais fortes do que a dor do corpo físico. Mas depois de aliviado, nessa certeza desse amparo que recebemos, louvado seja o seu nome, Senhor, que para sempre seja louvado. Que assim possa ser, Senhor.